Boa noite, gente. Eu falei que eu iria me manifestar sempre que houvesse problemas, né? No percurso da quaresma, só aos domingos. Mas quando houvesse questões, e eu precisava fazer umas correções hoje. A primeira é sobre a questão dessa circunstância que nós estamos vivendo, que é como uma guerra mundial. Mas é preciso esclarecer um pouco melhor. Guerra não é como a primeira grande guerra que acabou com a Belle Époque, né? A chamada Belle Époque, a bela época, né? Uma época toda bonita de música, de valsa, de não sei o que, a Europa acabou aquilo. A segunda grande guerra, os Estados Unidos surgiu dali como uma imensa potência, o grande irmão que ajuda todo mundo, ao mesmo tempo um país com 2% de população do planeta que passou a ter direito de poluir 51% do planeta, mas onde ele concentrava todo o dinheiro e todos os cientistas, e isso, e aquilo, outro, e tome de guerra e coisas assim. E agora a gente está numa guerra que não é entre países. Agora, nas duas primeiras guerras, o gestor foi a Alemanha. Basta ver a geografia da Alemanha, precisava se expandir. Nessa guerra, não. Nessa guerra, é um vírus. Quer dizer, não, na verdade, é uma imensa população de vírus. É uma guerra viral contra todo o planeta. Então, o poder dos Estados Unidos, nesse momento, não vale nada. O poder da Rússia não vale nada, o poder do Brasil não vale nada, o poder da Nicarágua não vale nada. Nós todos estamos no mesmo barco, uma ilhazinha minúscula, lá onde está na mesma situação que um grande país como a China. Então, e nós estamos numa situação muito ruim, muito ruim. É uma guerra, é uma guerra. E como profissional de saúde, sou obrigada a falar isso. Ah, é chato ouvir você, pois então não ouve, não escuta. É uma guerra viral, é um vírus atacando a gente. Onde eu errei? Eu disse para vocês que a gente já conhecia o vírus, já sabia quais eram as proteínas, só precisava material suficiente para fazer a vacina. Não. O vírus já sofreu 11 mutações, o Covid, detectadas pela Fiocruz do Amazonas. Hoje, dados hoje do Ministério da Saúde, na reunião do ministro da Saúde no Planalto. O técnico deu esses dados. 11 mutações. Quer dizer, aquela garotinha bonitinha que nasceu tinha um olhinho azul, o olhinho ficou preto. O cabelinho era liso, ficou cacheado. Ela era magrinha, ficou gorda. Quando ela virou adolescente, ficou cadeiruda, sem jeito, o peito cresceu de uma maneira mal feita, ou sei lá que jeito, ou muito bonita, muito bem feita. O vírus sofreu 11 mutações já. Ora, como é que a gente vai fazer vacina com uma coisa que está em atividade sem parar? Para os economistas, o pessoal preocupado com as finanças, quem viu aquele filme As Redes Sociais, vocês lembram na história do Facebook, teve uma hora que querem que ele venda o Facebook. Ele fala, não posso vender um ativo. Quer dizer, ele não sabia ainda, aquele negócio estava crescendo de tal maneira e passando por várias mudanças. Vejam as redes sociais para vocês entenderem na economia como funciona um produto quando ele está em atividade. Você não tem como precificar para vender. Assim também, nós não temos um vírus que está em eterna mudança, que já está na 11ª mudança da China até agora, pelo menos aqui no Brasil detectada, pelos agentes de saúde da Fiocruz do Amazonas. Como é que você vai fazer vacina se você precisava justamente dele numa situação para fazer vacina? Então, os economistas também querem que a economia volte. Não vai voltar mais. Mas o que nós vamos ser depois, assim como depois da Primeira Guerra não teve mais Belle Époque. Depois da Segunda Guerra nós já tínhamos um país que quem era europeu subitamente teve que se deparar com a grandeza de um país na América chamado Estados Unidos, a quem eles deviam dinheiro. Nesse momento,
a Europa, que a gente achava tão bonita, ela está se protegendo ao máximo. O dinheiro que sobra para ela é para defender ela mesma. Nesse momento, os Estados Unidos não estavam com um sistema de saúde preparado para nada. Nesse momento, no Brasil, a nossa situação é muito boa, favorável por um lado. A gente tem um excelente ministro da Saúde que é um médico, e ele não é um médico qualquer, ele é inteligente, ele fala como um médico que sabe falar num congresso. Ele sabe medicina e ele sabe se defrontar com as rinhas, as chatices, os aborrecimentos de uma família que não quer aceitar o diagnóstico, que não quer aceitar a indicação terapêutica. Assim ele trata o país. Então, se o presidente não concorda ou concorda, ele considera como se fosse a família de um paciente que não está concordando e ele vai ter que negociar com essa família. Nós temos um excelente ministro, equilibrado, acabou de falar. Então, além da gente ter isso, a gente tem a vantagem da gente estar... Esse vírus, no início eu debochei até num dos vídeos, eu falei, se fosse numa população carente, mas foi uma sorte que tenha aparecido na população rica de uma vez, porque rapidamente... Esse camarada que chegou foi para o Albert Einstein, que é o sonho de consumo de qualquer brasileiro. Então, o camarada tinha um bom seguro-saúde. E essa população que está sendo infectada, provavelmente, ela é a que tem mais condições. Por quê? Porque, nesse momento, os nossos hospitais particulares estão num convênio com os nossos hospitais do SUS, porque quando eles não dão conta... Eles usam para os clientes de seguro-saúde os hospitais do SUS, que são do Serviço Único de Saúde, que é público. Num outro momento, essa situação, portanto, vai se inverter. Se a gente precisar usar para o pessoal pobre, para o pessoal que não tem seguro-saúde, os nossos hospitais particulares, a gente vai ter que inverter a situação. Tudo cada dia, como disse o ministro, conta um dia, tá? Então, não adianta falar, olha só, nós estamos, por favor, vocês que entendem de finanças, como se fosse um ativo. Vejam as redes sociais, o filme, e vocês vão ver o Facebook na hora que querem que aquele menino venda. E ele fala, não posso vender um ativo. Nós não sabemos ainda a situação. Tá? Então, vamos parar tudo, vamos voltar todo mundo para a rua, vamos viver a vida normal da cidade? Não, nós temos meses pela frente, tá? Com um vírus que está sofrendo mutação. Quer dizer, ele era lourinho do olho azul e agora ele está cacheado, ele está mais moreninho, ele está mais gordo, ou ao contrário, ele era todo moreninho e agora ele está lourinho do olho azul e não pintou o cabelo, não. Ele fez mutação. Ele cresceu, ficou muito alto, ou ele ficou mais baixinho, ele está fazendo mutação. Então, você não tem como fazer vacina nesse momento. Nós não temos vacina. O que nós temos para proteger? Nós temos o recolhimento, a chamada quarentena. Então, e o uso das máscaras. Vai chegar uma hora que você vai usar máscara em casa, provavelmente. Para evitar o quê? Que o Brasil se enche de casos muito grandes. Por quê? Porque até agora a gente está conseguindo suportar. Mas daqui a pouco, se o negócio vai muito grande, ainda vai avançar muito, está começando, está na 4ª semana, a previsão são 20 semanas para o pico. Então, como é que a gente vai? A gente está crescendo muito. Então, a gente tem que evitar, de fato, e proteger os outros e tem que proteger a gente mesmo. Então, usar máscara, eles estão ensinando, está começando a criatividade e a solidariedade. Tem o uso de máscara caseira, tem o que está havendo uma exigência para que se solte dinheiro, para que a população carente, que está mais isolada, que está mais afastada, impedida de ganhar dinheiro, e possa comer. Então, nós estamos tendo dentro do país uma situação de ajuste, tá? Então, a primeira coisa que eu queria assinalar é essa, que é uma guerra de fato e a gente não sabe como sai disso. Até então, a gente sabia que a Bolsa de Valores era a coisa mais importante do mundo. Nesse momento, a coisa mais importante do mundo é o sistema imunológico de cada um e em que condições ele está, porque ele vai guerrear.
o sistema imunológico de cada um de nós vai guerrear com um ataque viral gigantesco que está vindo em cima da Terra. Então, não depende se você é pobre ou rico, poderoso ou Zé Ninguém. Você pode ser um Zé Ninguém, o seu sistema imunológico ser ótimo e dar conta do vírus. Da mesma maneira, você pode até nem encostar no vírus, ou outro encostar. Então, isso é absolutamente, como disse o ministro, a gente tem que seguir ele, cada dia é um dia. Não temos vacina e nem temos previsão. Com 11 mutações detectadas até agora pela Fiocruz no Amazonas, isso aí significa que a gente está, vejam por favor o filme que eu estou insistindo, a gente está como se fosse o Facebook ainda nos inícios dele. Para que tamanho ia chegar essa empresa, tá? Então, recolhimento obrigatório, uso de máscaras, improviso e solidariedade. Por quê? Porque se o país pobre do meu lado ficar muito mal, ou se o meu vizinho ficar muito mal, eu fico também. Acabou aquela história de eu sou rico e estou numa boa, você é pobre, você que se dane. Não tem mais isso, porque agora acabou, a economia deixa de estar em primeiro plano nesse aspecto, porque existe um sistema que é abstrato em termos, mas ele é bastante concreto, porque ele atua no real do corpo, que é a saúde, tá? E uma coisa que eu achei interessante foi uma notícia. A Terra, por causa do nosso recolhimento, a Terra vive fazendo uns ruídos sísmicos sempre, porque é uma barulheira, né? A produção, a Terra inteira produz. E nos fins de semana esse ruído diminui. Agora com a quarentena, ela está podendo descansar 1/3. Eu achei interessante essa notícia, que ela na verdade não é um ajuste importante, mas é importante a gente saber que o nosso planeta está lucrando um pouco por conta do Covid e está podendo não ter tanto ruído sísmico como ele tinha. E outra coisa que eu vou pedir a vocês é, de novo, para evitar as rinhas, as fake news, as crueldades, cada vez que vocês virem que o camarada é um robô, denunciem mesmo. A gente tem que tirar esses robôs, essas coisas que ficam falando loucuras. Uma pessoa me disse, olha, você tem que lavar assim, assim, fazer não sei o que lá, e o sabão tem que ser branco, não pode ser de outra cor. Olha, meu Deus, você tem que lavar a sua mão com água e sabão. Álcool gel, só com álcool gel, não, peraí. É como as máscaras maravilhosas, vamos deixar para a população de saúde. O álcool gel, vamos deixar para quem está com mais contato com as outras pessoas. A gente pode perfeitamente lavar a nossa mão dentro de casa. E se você pode ajudar alguém que não tem, ajuda. Por favor, ajuda. A sua fábrica fabricava calcinha, mas agora ninguém vai comprar calcinha. Por favor, fabrica máscara. E doa. Como na Itália já estão fazendo, como aqui um senhor fez, pegou a fábrica dele, falou, já que eu não vou fazer nada, arranjou com outro cara que tinha acertado, está fazendo umas máscaras maravilhosas para justamente os profissionais que estão precisando lidar diretamente com coisas que estão completamente contaminadas, como respiradores, etc. Um engenheiro resolveu, bom, já que vamos criar, e começaram a criar respiradores muito mais baratos, muito mais econômicos. Então, está surgindo uma economia estranha, está surgindo uma solidariedade estranha, está surgindo uma perda de poder, entre aspas, porque na verdade era ilusório, agora está ficando visível, e está surgindo a evidência de que nesse momento a prioridade é salvar a vida, seja de qual planeta, de qual cidade for, de qual vizinhança for, de qual... Por quê? Porque se eu não salvar essa vida aqui, eu pego na minha aqui. Se eu não ajudar a alimentar essa gente aqui, eu me toco aqui. Se eu quiser vender mercadoria, eu tenho que salvar uma população para poder comprar a mercadoria. Então, uns dependem dos outros hoje, tá? Bom, então era esse mercado. Somos, neste momento, vítimas de um ataque viral. O nosso inimigo não é um país, é o planeta Terra inteiro sofrendo
com esse vírus. O vírus sofre mutações, aparece cada hora vestido de uma maneira, então você não tem que pegar ele para fazer uma vacina que você segure. Esse é que o erro que eu tinha cometido. O terceiro foi uma grande vantagem, aparecer na classe alta, porque rapidamente foi pego. E a quarta vantagem, o ministro falou hoje, é que o nosso carnaval foi em fevereiro, porque se tivesse sido em março, teria sido já no auge do contágio, né? O primeiro caso que a gente tem é no final de fevereiro. Então, graças a Deus, o nosso carnaval foi em fevereiro, né? E aí, porque se imagina se em março se botasse todo mundo na rua. Então, eu sei que está tendo uma chamada para uma passeata aí agora no fim de semana, ou para, por favor, evitem essas coisas pela saúde de vocês, pela saúde dos netos de vocês, dos filhos de vocês. Outra coisa, vovós e vovôs, a gente já sabe que no Brasil, a população que mais está pegando, isso é depois dos 60 anos. Eu quero dar beijinho no meu neto, eu quero agarrar ele. Você pode estar passando uma coisinha muito ruim para o seu neto, já que você gosta dele. Você fala, oi, oi, tudo bem? E vai explicar para ele, olha, meu filho, a gente está tendo uma guerra. Dá uma aulinha de vírus para ele. Quem sabe alguém pode criar um aplicativo legal para a criança entender o que é uma guerra bacteriológica, né? Eu falei para vocês, o vírus é uma bactéria, né? Tem uns de boa fé que moram no nosso organismo. Este não, este é muito perigoso, né? E é um ataque viral gigantesco, que está pegando o planeta inteiro e faz mutação. Aí como é que você vai pegar o danado? Ele não é como o do Hades, que pega o macrófago, que eu já ensinei isso para vocês, mas em compensação ele tá ativo no sentido da atividade de uma empresa que não se sabe que porte vai tomar ainda. Então nós não temos como fazer vacina ainda garantida para ele, tá? Beijão para vocês. Vamos ver se eu falo só domingo. Tchau.